O Lucas Almeida, ele é técnico em museologia, educador museal e pesquisador. Ele é coordenador geral da Associação Museu dos Aflitos e diretor da UNANCA, União dos Amigos da Capela dos Aflitos. Ele também é sócio do Instituto Tebas de Educação e Cultura, conselheiro fiscal do Instituto do Direito do Patrimônio Cultural, o IDPC. As pesquisas dele têm foco nos direitos humanos fundamentais, a memória e a verdade sobre escravidão e o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas no Brasil, além de estudos em museologia social e educação museal. Ele tá chegando aqui, o Lucas. Eu estou bastante ansiosa, quero muito conversar com ele. Capela dos Aflitos, gente, deixa eu colocar aqui uma foto para vocês saberem do que eu estou falando, né? E eu vou pedir para o Lucas, porque ele vai falar, claro, de maneira mais apropriada sobre a história da Capela dos Aflitos, sobre os detalhes, sobre esse primeiro cemitério público da cidade de São Paulo e o que vem a ser o bairro da Liberdade. Bairro da Liberdade, que é bastante, né, no senso comum e, claro, né, de maneira muito justa também, é muito reconhecido pela contribuição da imigração japonesa. Mas antes da imigração japonesa, o bairro da Liberdade, ele foi esse espaço onde escravizados, descendentes de recém-libertos ocuparam. Então, ali, vou perguntar para ele, tá? Se a gente pode caracterizar como um espaço de um quilombo mesmo ali presente. E aí, essa foto, ela ainda tá com esses lustres que representam aí, né? Tem essa característica da imigração japonesa. E esses lustres, eles foram derrubados, não tem só esses, tá? A rua inteira, ela tinha esses lustres, e aí eles foram derrubados para poder dar destaque mesmo à Capela dos Aflitos, né? Que fica ali no bairro da Liberdade, região central da cidade de São Paulo. E aí eu vou pedir para o Lucas explicar melhor, né? Um pouco dessa história, para a gente conversar, lembrar que tem sido cada vez colocado mais em destaque essa questão do direito à memória, sobretudo desses grupos, né, dos grupos sociais, os escravizados, os ex-escravizados, os recém-libertos, enfim, a população preta, negra desse país, indígenas também, e a gente compreender a história a partir das lutas e das contribuições desses povos todos. Então, a Capela dos Aflitos, toda a luta de resistência pela memória, pelo patrimônio, para as pessoas poderem acessar a essa história, faz parte um pouco desse trabalho que é desenvolvido pelo Lucas, pela equipe toda que faz parte do grupo ao qual ele está em conjunto. Lucas, assim que você me der um ok, um joinha, eu te coloco aqui na tela e a gente começa a conversar aqui, porque eu tô falando, mas nada melhor do que quem entende de fato para poder explicar aqui para nós com mais detalhes. Lucas Almeida, boa noite para você, muito obrigada por estar aqui, atender o meu convite, conversar conosco. Já quero pedir para quem está aqui, gente, mandar superchat, super stickers, fazer perguntas, comentários e conversar aqui junto comigo e com o Lucas para a gente tratar desse assunto que é extremamente importante, muito relevante para a gente poder contar de fato a história a partir do que realmente aconteceu, né? Não só do que foi ali feito uma edição para uma história oficial que está presente nos livros didáticos e esse lugar de disputa mesmo, né, Lucas? Que tem no campo da história, do patrimônio. Então, boa noite para você. Eu te apresentei já aqui para a nossa audiência, já falei um pouco, né, do teu trabalho, da tua pesquisa. Então, boa noite para você. Mais uma vez, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite, Thalita, e todo mundo do canal. Agradeço aí a atenção, a participação para essa discussão importante, fundamental, né, sobre a Capela dos Aflitos, mas também sobre a história brasileira e internacional em relação à escravidão e ao tráfico transatlântico, né, temáticas que têm aparecido muito a partir das últimas décadas, né, sobretudo
a partir de 1996 para frente, quando se descobre o cemitério dos Pretos Novos no Rio de Janeiro, as discussões brasileiras sobre a memória e verdade da escravidão ganham força no país também, um tema de tamanha relevância, né, para a gente entender a nossa própria história e os nossos próprios laços ancestrais, assim. Perfeito. Aliás, deixa eu aproveitar, inclusive, essa sua fala para dizer, gente, todo mundo aqui que tem se tornado membro do canal, a gente produz conteúdos exclusivos para membros aqui, não só para quem é inscrito, mas para membros exclusivo. E aí, o último conteúdo que eu produzi foi justamente para falar da Pequena África, e que tá lá, eu também conto um pouco da história do Cemitério dos Pretos Novos, do Instituto dos Pretos Novos, que virou esse espaço também, então eu dou mais detalhes. Então, para quem é membro do canal, tem acesso exclusivo a esse conteúdo. Bom, e aí, Lucas, então aproveito para te pedir para contar, trazer um pouco desse contexto histórico da Capela dos Aflitos, o que ela é, um pouco da história do bairro da Liberdade também, porque é muito recente, me parece, essa informação mesmo, né, de que o bairro da Liberdade, ele não é o bairro dos japoneses, ele é também. Mas antes dos japoneses tem uma história, uma longa história do bairro da Liberdade, e acho que cada vez mais é importante a gente poder popularizar essa história do bairro da Liberdade e da Capela dos Aflitos, né? Com certeza, né? A história, essa revisão da historiografia do bairro da Liberdade, né, do que a gente conhece como bairro da Liberdade, ela se inicia a partir de 2018, sobretudo. Né? Ela ganha força em 2018, quando a gente tem alguns eventos acontecendo de forma pública. Né? O primeiro deles é a troca do nome da estação de Liberdade para Japão Liberdade, né? Que vai acompanhar também a troca da Praça da Liberdade para Praça Japão Liberdade. Né? E com isso a gente vai ter um processo, né, muitos comentários para o movimento negro, né, e suas organizações reagem a esse nome, mas um comentário em si chama a atenção da mídia espontânea, que é o comentário de um advogado nipo-brasileiro, né, onde ele traz esse questionamento de como trocar o nome da estação seria uma forma de apagar a memória negra do bairro. Isso chama muita atenção da mídia naquele momento, né, é uma pessoa racializada amarela, comentando sobre este fato, assim, né, comentando como a Liberdade é um espaço multiétnico e diverso, e como o nome que é originado na narrativa popular por conta da execução de Chaguinhas, né, traria essa forma de apagamento sistemática do bairro da Liberdade, né, um apagamento que inicia-se, sobretudo na década de 70, com um plano de orientalização do bairro. Então, a partir de 2018, a gente tem esse primeiro fato. Um segundo fato é o descobrimento do sítio arqueológico Cemitério dos Aflitos, já em dezembro de 2018, né? E esse descobrimento ele só vai se dar por conta da formação da UNANCA, né, a União dos Amigos da Capela dos Aflitos, naquele momento formaram como coletivo, sobretudo de devotos, depois vão chegando outras pessoas para se somar à luta, né, sobretudo profissionais do patrimônio cultural, ativistas, os próprios lideranças dos movimentos negros, as pessoas indígenas vão se juntando à UNANCA. E em 2018, né, junho de 2018, a UNANCA lança uma carta aberta denunciando uma obra que está acontecendo na lateral direita da Capela dos Aflitos, né, no imóvel vizinho da capela. Era um imóvel residencial que foi demolido para se tornar um empreendimento comercial nesse esquema de galerias boxers, né, que a gente já tem na Liberdade, sobretudo na Rua Galvão Bueno. Então, esse imóvel em aterro como lugar de entrada é a Rua Galvão Bueno e lugar de descarte a Rua dos Aflitos. Né? A gente consegue ver aí o tapume de onde estava acontecendo essa obra, né, próximo da capela, ali na lateral direita dela. A UNANCA escreve essa carta, né, por conta dessa região já ser reconhecida como uma área de região de potencial arqueológico, né, pelo COMPRESP, que é o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico de São Paulo. E, além disso, ela escreve por conta dessa questão de tanto da destruição do patrimônio arqueológico, mas também pela questão da capela estar sendo abalada por essa obra, né? Essa obra vai acabar rachando uma parte da lateral direita da Capela dos Aflitos, que é uma capela de taipa de pilão em sua concepção original, e depois com acréscimo de outros materiais, como tijolos, mas ela é uma capela de taipa de pilão fundada em 1739, né? Inaugurada em 1739. Então, a gente está falando de uma capela que já tinha mais de 220 anos naquele momento. Então, e o único remanescente material desse cemitério, que seria o Cemitério dos Aflitos. Com isso, a Carta da UNANCA vai ter sucesso, né, junto com a mobilização da sociedade civil,
e em dezembro de 2018, após o embargo da obra, se descobre o sítio arqueológico Cemitério dos Aflitos, e o Cemitério dos Aflitos é esse cemitério que vai receber o corpo das pessoas indígenas, africanas, escravizadas e libertas, e de seus descendentes, mas também das pessoas que eram condenadas à forca, das pessoas que faleciam no Hospital da Santa Casa da Misericórdia, que ficava onde depois foi o Externato São José, ali na Rua da Glória, o prédio existe até hoje, e também das pessoas que não tinham dinheiro, né, desproviam de dinheiro para poder ser enterrado nas igrejas, né, como era comum nesse momento. Foi a partir de. Essa parte eu acho que eu não peguei. Foi a partir de uma obra, então, que esse cemitério foi descoberto também. Que aí, a partir disso, os vestígios foram aparecendo, é isso? Isso, a obra foi embargada, né? Ela foi embargada pela primeira vez. Que foi isso, Lucas? 2018. A UNANCA lança a carta em junho, e aí em dezembro de 2018 acontece o segundo embargo da obra, né? O primeiro embargo foi desrespeitado pelo proprietário daquele momento. Acontece um segundo embargo, e esse segundo embargo já começa, né, com essa questão de acompanhamento arqueológico, já que era uma previsão dentro da lei do Compresp, né, da resolução do Compresp, de que qualquer intervenção no solo dessa região, do perímetro do sítio arqueológico Cemitério dos Aflitos, é necessário acompanhamento arqueológico antes das obras, né, para verificação do material arqueológico. Então, começa-se em dezembro de 2018 e começam-se a aparecer os remanescentes ossos humanos enterrados, né? Então, aparecem nove remanescentes, que a gente chama popularmente como ossadas, mas na arqueologia se chama remanescentes ossos humanos, e um desses remanescentes ainda traz consigo contas azuis de vidro, né, nas cores azul escura. E aí, depois, lideranças de matrizes africanas, né, vão identificar isso como contas possíveis ao culto do orixá Ogum, ou do Inquice Nikice, ou do Vudugu, né? A gente não sabe, teria que saber de qual é a nação, por exemplo, né? De qual vertente de nação essa pessoa sepultada cultuava, para saber de que fato, se era de um Vudu, se era de um Inquice, ou se era de um orixá, né? Dentro dessas nações repartidas do candomblé, seja Jeje, Congongola ou Queto. Mas a gente já tem esses primeiros aparecimentos naquele momento. E isso vai causar um processo de debate sobre a memória desse bairro, né? Aquilo que estava consolidado como um bairro estritamente oriental começa a ser debatida de fato esse caráter multiétnico do bairro da Liberdade e também esse contato entre negros e japoneses no século XX, que é quando os primeiros imigrantes japoneses desembarcam em São Paulo e vão residir na Rua Conde de Sarzedas, na Liberdade. Então, a partir dessa discussão, as pessoas começam a entender a complexidade do bairro. No século XVII, esse bairro foi o aldeamento da liderança indígena Guaianá Caiubi, que alguns historiadores vão falar que era irmão do Tibiriçá, né? O aldeamento dele estava instalado ali entre a Rua Tabatinguera e a Conde de Sarzedas, então bem próximo, né? Já ali próximo do pátio do colégio também, o aldeamento do Caiubi no Distrito Sul da Sé. E já no final do século XVII, com a transferência da Vila de São Bernardo do Campo para São Paulo, né, para a fundação da Vila de Piratininga, São Paulo de Piratininga, a gente tem também a vinda dos instrumentos de segurança pública da colônia, que era o pelourinho e a forca, né? O pelourinho, além de um instrumento de segurança pública, entendido naquele momento como um instrumento de segurança pública, ele também é um instrumento de avisos da Câmara Municipal. Então, se utilizava para torturar, mas também para avisar os eventos importantes da cidade. E aí, a forca e o pelourinho já vão ser instalados próximo da Tabatinguera. Depois, eles são transferidos para o Morro da Forca, atual Praça da Liberdade, e o pelourinho vai para o Largo do Pelourinho, atual Largo 7 de Setembro, próximo do Fórum João Mendes. E aí as pessoas começam a compreender, a partir disso, a teia que se forma no bairro da Liberdade, porque a Câmara Municipal, né, a Casa de Câmara e Cadeia, onde em cima do prédio funcionava a Câmara de Vereadores, embaixo funcionava o presídio da cidade, ela também vai ficar instalada na Liberdade. Hoje em dia tem aquela abertura para o viaduto da Maria Paula, ela ficava naquela região. Para quem já visitou ou vai visitar o bairro, consegue ainda se localizar geograficamente quando coloca no Maps, onde fica o viaduto Maria Paula. Então a gente começa a compreender que a Casa de Câmara e Cadeia está nessa região, o pelourinho, a forca e o cemitério.
E aí o próprio Abílio Ferreira, né, vai trazer um debate que isso faz um circuito de tortura, violência e morte, né? Você tem os 4 equipamentos que vão fazer esse circuito acontecer, né? E depois a Patrícia Oliveira, que também é uma pesquisadora, historiadora, vai elevar o debate trazendo que, por exemplo, ela pesquisa Chaguinhas com uma biografia do lugar, e nessa pesquisa sobre forca, ela encontra vários enforcamentos, nenhuma dessas pessoas são brancas, por exemplo. Então ela vai trazer que, olha, um dos indicadores é que as pessoas enforcadas em São Paulo, nenhuma delas eram brancas. As pessoas enforcadas eram pessoas negras ou com ascendência indígena, ou propriamente indígena. E isso tudo, assim, os registros, os documentos históricos, eles dão conta, por exemplo, quando esses enforcamentos estavam acontecendo, século XIX, que período ali que os documentos dão conta de quando estão acontecendo esses assassinatos todos, e essas mortes, enfim. É isso. O cemitério, né, eu falo os ritos fúnebres, enfim. O Pelourinho e a forca já são instalados na Liberdade no século XVII, então, 1600, no final dos anos 1600, esses equipamentos já estão no que chamava do caminho de Ibirapuera, ou caminho de Santa Amaro, que era o caminho que ligava o centro da cidade com a zona sul de São Paulo, né? Sobretudo naquele momento era o distrito de Santa Amaro, que já era um município, não era ainda uma parte de um bairro onde tem o Largo 13 hoje em dia na zona sul de São Paulo. Então, a Avenida Liberdade fazia esse caminho, lá estava instalada a Forca e Pelourinho. Já no século XVIII, a gente tem a Casa de Câmara e Cadeia instalada nesse espaço, e o Cemitério dos Aflitos sendo aberto em 1775. Então, a gente já tem os enterramentos acontecendo nessa região em 1775. Alguns depoimentos, por exemplo, do Bispo de São Paulo, ele vai falar isso um ano antes da abertura do cemitério, que justifica também a abertura do cemitério, que muitos corpos eram abandonados, desovados na frente das igrejas. E aí ele vai falar que ele está passando pela Catedral da Sé e ele vê um cachorro comendo um desses corpos. E aí ele vai falar que aquela cena tipo, era horrível, tenebrosa, e como essa cidade ainda não tinha, por exemplo, um cemitério. Já lembrando que as ordenações do Arcebispado da Bahia, que era um regimento da Igreja Católica para o Brasil, falava que era papel da Igreja Católica em construir cemitérios para enterramento daqueles cristãos batizados na liturgia católica. E aí, por isso que, por exemplo, o Cemitério dos Aflitos surge com uma capela no meio, porque estava nas ordenações do Arcebispado da Bahia, que era obrigação da Igreja Católica em fazer o sepultamento dessas pessoas para que elas pudessem encontrar descanso. Então, aí justifica-se a criação do Cemitério dos Aflitos para além dessa questão insalubre e desrespeitosa de corpos abandonados na frente das igrejas de São Paulo, né? Lembrando que São Paulo tinha muitas igrejas já naquele momento, né? E aí é isso, a gente tem essa dinâmica do circuito de violência, punição e morte, mas a gente tem uma outra dinâmica nesse bairro que a gente precisa lembrar também naquele momento, que desde o século XVII até os dias atuais, é um bairro altamente adensado por populações negras e indígenas. Assim. Então, já no século XIX, a professora Regiane Matos vai fazer uma pesquisa onde ela vai encontrar nos registros do século XIX das atas da Câmara que os principais adensamentos de população negra, escravizada e liberta estavam concentrados em 2 ruas, chamadas Rua da Cruz Preta e o Beco do Inferno. O Beco do Inferno atualmente seria a Rua da Glória, e a Rua da Cruz Preta é uma rua que pega desde o centro histórico e vai cruzar a Liberdade parando na praça, né, onde hoje em dia é a Rua Doutor Rodrigo Silva, nessa região da Liberdade. Então a gente sabe que a Liberdade também foi esse ponto de concentração da população negra, né? O mercado volante, que era como a Câmara Municipal chamava esses mercados ambulantes naquele momento, onde as pessoas, sobretudo mulheres escravizadas de ganho, vendiam produtos, né, em mulheres libertas, ficava localizado no Largo da Igreja de São Gonçalo. A Igreja de São Gonçalo está até hoje na paisagem de São Paulo, né? Ela, assim como o cemitério a Capela dos Aflitos, ela permaneceu na paisagem a duras penas, né? E essa igreja foi a primeira irmandade de homens pardos de São Paulo. Então a gente tem esse outro indicador, que era um lugar de sociabilidade, um lugar de resistências, um lugar de moradia dessas populações, e isso ainda assim justifica, por exemplo, a presença desses equipamentos naquele espaço. Você tem que pensar que a escravidão ela vai utilizar a pedagogia da dor, né, da violência, para poder ensinar, educar, entre muitas aspas, essas pessoas, né? Então,
A gente está falando que se eu deixo esses equipamentos próximo da onde elas moram, elas vão precisar cotidianamente conviver com essas cenas, né? Isso por si só já se torna violações de direitos humanos. E elas vão precisar, se elas não convivem, elas estão em casa, elas estão ouvindo os açoites. Então você tem todo um complexo dentro dessa lógica da escravidão de ensinar, né, e tentar controlar as rebeliões por meio da violência, que funciona dentro desse espaço, desse bairro também. E então a gente vai ter essa dinâmica muito forte presente no bairro da Liberdade. O bairro da Liberdade, para quem já esteve lá, é uma parte alta da cidade de São Paulo. A gente pode perceber que para ir até a sede do bairro da Liberdade tem uma inclinação, para ir até Anhangabaú tem uma inclinação, para ir até o Bexiga tem uma inclinação, e para descer até a Baixada do Glicério, que ainda é bairro da Liberdade, tem uma inclinação. Então, se eu coloco esses equipamentos no ponto mais alto da cidade, por exemplo, é um local que essas populações numa cidade que não tem arranha-céus e prédios altos vai conseguir ver essas cenas de tortura, violência e morte de forma mais fácil e mais geograficamente referenciada. Assim. Então, a gente também tem esse outro quesito que é a topografia importa nesse momento de instalar esses equipamentos de tortura, violência e morte, por exemplo. Então, para a gente compreender essas duas dinâmicas. Eu acho que um apontamento muito interessante que o próprio Clóvis Moura já trouxe para a gente nas suas pesquisas é a integração entre pessoas negras e indígenas para derrubar a forca e o Pelourinho, para incendiar esses dois lugares. Então, você vai ter também essa forma de resistência em São Paulo, porque, diferentemente de muitos outros estados, eu acho que a gente vai se aproximar muito mais da história dos estados do norte do país, como Amazonas, Pará e Maranhão. A capitania de São Paulo, naquele momento, tem uma mão de obra escravizada indígena absurda. Né? Então, a gente está falando de duas populações altamente violadas em São Paulo e com uma escravidão massiva, que são as populações indígenas e negras. E essa população indígena que foi aldeada em São Paulo a partir de busca, por exemplo, de bandeirantes, mas também dos próprios missionários jesuítas naquele momento, do que eles chamavam do sertão paulista, né, que atualmente é o interior de São Paulo. E aí a gente até hoje tem no interior uma prática muito comum das pessoas falarem minha avó foi pegar no laço, né, e aí vai remeter a esse processo que já acontece desde o século XVII em São Paulo. Sim. A Vila de São Paulo é instalada, preferida pelos jesuítas, pelo processo catequético, porque eles sabiam do potencial de população indígena que eles conseguiriam catequizar nesse lugar, somado à topografia que dava o embasamento por ter rios próximos, ser alto, tá longe dá para ver ataques inimigos de longa distância, então você vai ter um processo acumulativo que vai justificar até a própria escravidão indígena em São Paulo, por exemplo. E assim, você contando é muito interessante e dá muito para fazer um diálogo, até para entender um pouco dessa estrutura mesmo dessa sociedade escravocrata. Eu estudei, eu entreguei agora, final do ano, a minha monografia em História, e eu estudei, Lucas, 4 lugares de memória da cidade de Piracicaba, interior de São Paulo. 2 deles era a Forca e o Pelourinho, e o que se sabe, inclusive, da existência da Forca e do Pelourinho na cidade de Piracicaba é em razão das atas das reuniões da Câmara Municipal, porque não tem registro material, né, de Forca e de Pelourinho. Então, o que se sabe, e o estabelecimento, inclusive, né, no estudo que eu fui aprender, descobrir, que a criação de Pelourinho, gente, ela é uma representação da coroa, portanto, a gente está falando, né, da América Portuguesa, do período colonial, né, você trouxe que, por exemplo, no bairro da Liberdade, já foi instalada no século XVII, o Pelourinho, e em Piracicaba também. Então, a instalação de Pelourinho significava, inclusive, a inauguração de uma cidade. Né? Então, quando a gente pensa em Pelourinho, a gente sempre associa apenas a Salvador, capital da Bahia. Tem Pelourinho no Brasil inteiro na sociedade escravocrata, porque era justamente a representação da coroa, né, ali, representação, claro, violenta, né, da coroa ali na criação nessa cidade, né, na inauguração dessa cidade. E aí, Forca também,
muito próximo da Câmara Municipal, e depois eu fui estudar também, né, a Igreja do São Benedito e o Lago da Santa Cruz, que são outros 2 lugares de memória, mas que representam aí 2 lugares de memória que representam a violência e 2 que representam a criação mesmo da sociabilização e da cultura dessa sociedade, desses povos negros que estão lá na cidade. Enfim, só estou trazendo aqui um pouco desse contexto para indicar, a partir do que você está trazendo, Lucas, que a gente está falando realmente de uma arquitetura e de uma estrutura dessa sociedade escravocrata presente em todos os lugares desse país, né? E aí, a gente sabe, né, você fez todo esse contexto histórico de como foi criado esse bairro da Liberdade, e ele passa a ser chamado Liberdade, você saberia dizer em que momento, se é nesse processo do pós-abolição, porque aí depois a gente tem a chegada da imigração japonesa, que é início do século XX, como é que passa a ter esse nome, Bairro da Liberdade? E uma pergunta que eu queria saber também é se nesse espaço há também a presença de quilombos, se há registro de aquilombamentos ali nessa região desse bairro da Liberdade, do bairro da Liberdade, né? Perfeito. Acho que começa com a sua segunda pergunta para ir para a primeira. Mas é interessante você falar nessa questão da estrutura, porque é isso, as cidades lusitanas, né, e luso-brasileiras vão ser pensadas dessa forma mesmo. Elas pensam, toda a cidade vai ser fundada a partir de uma igreja matriz, de um pelourinho, de uma casa de brincadeira e de uma forca, né? São os signos da coroa e depois se tornam, após a independência do Brasil, também signos do império, né? Essas estruturas são mantidas como a própria escravidão é mantida na primeira Constituição brasileira. Sobre essa questão de quilombos, a gente tem que pensar na geografia da cidade de São Paulo, que são quilombos urbanos, né? Uma outra estrutura. A gente pensa em quilombo, a gente pensa naquela mata fechada e as populações quilombolas, que é um tipo de quilombo, né? São os que chegam para a gente a partir do 4º ano do ensino fundamental nos livros de história, né? Esses quilombos. Mas as cidades, por exemplo, a escravidão urbana vai trazer um outro tipo de quilombo, que são os quilombos urbanos, que são casinhas contíguas, geralmente próximo das margens dos rios ou próximos de mata fechada. E aí a gente tem que lembrar que no século XVIII, a gente tem a demarcação da cidade como Distrito Sul da Sé, Distrito Norte da Sé e a região do Triângulo Histórico, que é a região da Sé. Ao norte da Sé está o Jardim Botânica Elite Paulistana, ao sul da Sé, segundo o próprio Nicolau Sevicente, está tudo aquilo que é indesejado pela elite paulistana. Né? E aí, o próprio Bexiga, naquele momento, faz parte do Distrito Sul da Sé. Então, o próprio Quilombo Saracura faz parte desse processo, por exemplo. Né? Atualmente, com a 23 de maio, o território foi cortado e o Bexiga fica distante da Liberdade, mas naquele momento é o Distrito Sul da Sé como um inteiro. Mas, territorializando o debate, a professora Maria Izembá, na USP, né, quando ela vai começar os estudos de pós-doutorado dela, se não me engano, ela faz uma pesquisa nos autos criminais do século XIX. E entre esses autos criminais no final do século XIX, ela encontra um que é uma descrição da região do Alto da Lava Pés, da Rua Lava Pés, na Liberdade. E aí a descrição é que era uma área de casas contíguas à margem da várzea, onde residiam africanos alforriados. E aí, entre esses africanos alforriados, ela vai até trazer um desses africanos, que é um homem que é casado com uma mulher, só que eles vivem em lugares separados. Ela vive no Vale do Saracura e ele vive na várzea do Glicério. Então, a gente vai perceber a relação entre esses dois territórios e a descrição da Izembá, a descrição dos autos criminais que a Izembá vai pesquisar, trazem para a gente a estrutura de quilombo urbano. Então, a gente começa a entender a região da Lava Pés também como uma região quilombola, de um quilombo urbano naquela região. E em conversa com moradores mais antigos, os próprios moradores falavam, aqui era uma região quilombola, falavam que tinha um quilombo aqui. Então, isso já pairava na memória dos mais antigos do bairro. E aí, quando eu me deparo com esses estudos da Izembá, na dissertação de mestrado do Marcelo, que vai estudar territórios negros na Penha de França, mas vai tocar sobre essa questão da liberdade, porque a Penha de França e a Liberdade vão dialogar em muitos momentos, esses territórios negros, a gente tem esse outro registro da Izembá com os autos criminais comprovando que sim. Né? E a gente começa a comprovar também o autopoliciamento nessas áreas.
né? Porque é isso, está dentro de um auto criminal. A gente começa a ver como a segurança pública ronda aquele espaço muito mais forte, como ela está preocupada no vigiar daquele espaço. E aí isso vai trazer, então, para a gente essa primeira resposta. A segunda resposta é, pesquisando nas atas da Câmara no século XIX, se você jogar, por exemplo, duas palavras, que essas atas atualmente são disponíveis online, né, elas foram todas digitalizadas, se você jogar as palavras escravos, fugidos, você só vai encontrar dois locais indicados. O primeiro era o Vale do Saracura, né, uma passagem muito marcada, assim, as pessoas falam muito dessa passagem, né, do Vale do Saracura, com esses escravos fugidos a partir do Anhangabaú. E a segunda área que você encontra é a região do Beco do Moringuinho. E esse Beco do Moringuinho ficava na Avenida da Liberdade, né? Um vereador está pedindo para fechar o Beco do Moringuinho, onde tinha uma fonte de água, porque lá se adensavam escravos fugidos, segundo ele, adensados na mata. Então você vai ter mais um registro dessas formas de quilombos na paisagem urbana de São Paulo, né? Comprovando mais uma vez esse lugar dos quilombos urbanos, essas estruturas. Sobre a sua primeira pergunta, que era sobre o que dá origem desse nome, né, do bairro da Liberdade, a gente vai ter duas versões, a oficial e a oficiosa, né? A oficiosa parte da memória oral das pessoas, né? Pessoas, cronistas, historiadores, fontes jornalísticas, que vão falar que a partir da execução do Chaguinhas, né, que é um soldado negro que estava no batalhão de caçadores, que ficava na cidade de Santos, né? O batalhão de caçadores significa que era um batalhão da nação, de homens da nação, né, nascidos já no Brasil, e aí a oralidade vai falar que tanto ele quanto o outro executado junto com ele, que é o Joaquim Cotindiba, eram soldados negros nesse batalhão. Eles estão há 5 anos sem receber soldos, né? A gente está falando do ano de 1821, e eles estão há 5 anos já receber os soldos que atualmente a gente falaria de salário. Então você está 5 anos lá sem receber os boletos chegando e você não sabe o que faz. E aí esse batalhão se revolta contra a coroa portuguesa, né, um ano antes da independência do Brasil. E essa revolta vai ser chamada como revolta nativista, por ser uma revolta de homens da nação. Esse batalhão vai tomar a cidade de Santos, vai atacar um navio português que está no porto, vai declarar a cidade em estado de sítio, vai libertar prisioneiros da casa de câmara e cadeia, e o batalhão português de São Paulo, né, o batalhão dos paulistas, revida 2 meses depois a revolta nativista. Eles matam algumas lideranças em Santos, mas eles trazem 2 para serem enforcadas na Praça da Liberdade, né, na Forca de São Paulo, como exemplo, né, como forma de exemplificar. E essas 2 pessoas é o Francisco José das Chagas, conhecido mais popularmente como Chaguinhas, e o Joaquim Cotindiba, né? Segundo as narrativas orais, os 2 seriam pernoitados numa cela antiga que tinha na Capela dos Aflitos, atualmente seria a região do Velário da Capela. Falam que um cronista escreveu que era uma cela tosca, e eles pernoitaram antes de subir para o Morro da Forca. Quando eles sobem para serem enforcados no dia 20 de setembro de 1821 no Morro da Forca, o Joaquim Cotindiba tentou a sentença ali da primeira, enforcado, cai no chão sem vida, mas segundo o próprio regente Feijó, que é uma testemunha que presenciou esse crime, ele fala que Chaguinhas foi enforcado pela primeira vez e a corda arrebentou. E aí as pessoas entraram em um primeiro sinal de espanto, porque a corda de São Paulo não tinha registro de arrebentamento. E a Patrícia Oliveira comprova isso nas pesquisas dela, nas atas da Câmara, porque aí não havia mesmo nenhum registro de forca arrebentada, por exemplo. E aí tentam-se ir no segundo enforcamento, a corda arrebenta de novo, e aí as pessoas entendem que aquilo é um milagre, que Deus não quer que Chaguinhas morra. As ordenações filipinas já falava sobre essa questão da clemência em caso de quebra de corda, mas também em caso como sinal divino mesmo, quando as cordas arrebentavam. Então, a província de São Paulo ignora esses 2 arrebentamentos e tenta uma terceira corda, que segundo o Feijó vai ser uma corda feita com laço de couro de um tropeiro que estava passando, o que não seria nada impossível, uma vez que o caminho de Santa Mara, atual Avenida da Liberdade, era esse caminho de tropeiros que traziam produtos para o centro histórico de Santa Mara, para cá. E aí essa segunda corda é feita, e a corda arrebenta de novo, as pessoas gritam em liberdade a este homem, mas ele
ele é morto, executado ao chão, e alguns historiadores vão falar que foi a pauladas, outras a facadas. O regente Feijó não entra nesse detalhamento no seu discurso que ele dá em 1832, ele só vai falar que é uma das cenas mais violentas que ele viu, assim, a morte desse desgraçado, como disse ele, abre aspas, fecha aspas. E aí, então, a gente tem uma testemunha que presenciou esse crime. E aí, a partir desses gritos de liberdade a Chaguinhas, segundo a oralidade, o bairro passa a se chamar como Largo da Liberdade. Ninguém mais fala Largo da Forca. Todo mundo começa a usar a nomenclatura de Largo da Liberdade, né? Estava falando de Igreja de Santa Cruz. Se ergue uma Igreja de Santa Cruz, a Chaguinhas e as Santas Almas dos Enforcados, né? Se começa um rito de acender velas na Capela dos Aflitos, colocar pedidos nessa porta que possivelmente foi a porta da cela onde ele pernoitou, né? Se levam flores, oferendas, se colocam cruzes da Ópera Forca a partir desse momento, e se começa, sobretudo, a tradição de devoção a Chaguinhas, que foi reconhecida em 2024 como Patrimônio Material do Estado de São Paulo, através de uma lei da deputada Alessi Brandão. E aí o ritual se consiste nisso, né? As pessoas vão até a capela, e aí a gente tem uma devoção de nível internacional, porque pessoas que fazem promessas lá voltam de seus países para poder agradecer a Chaguinhas. Então as pessoas vão até a capela, escrevem seus bilhetes, colocam na porta, batem 3 vezes, que são as 3 vezes que ele foi enforcado, num sinal de pedir a graça, de invocar ele de alguma forma, e depois saem até o velário da capela e acendem uma vela para ele. E aí a gente tem vários registros no livro de milagres, de pessoas agradecendo as graças alcançadas, muitos esvotos que são deixados na capela, placas, pedaços de corpo, fotografias de agradecimento, anéis de formatura, anel de casamento, chave de casa, que são deixados em agradecimento à graça alcançada por Chaguinhas e as Santas Almas, que aí as pessoas vão chamar de Santas Almas dos Aflitos ou dos Enforcados. Muito bom. Tem alguns comentários que chegaram aqui, eu vou ler rapidamente aqui o que o pessoal foi comentando enquanto a gente conversava, porque eu queria saber como é que foi esse processo de resistência mesmo aí dessa luta, né, desse trabalho de vocês para a manutenção da Capela dos Aflitos e toda a história que ela carrega. Olha só, aqui quem fala conosco é a Rosane Barbieri, que comenta a influência japonesa e o apagamento da verdadeira história da região. Caraca! Aqui também o Cláudio, um povo sem memória é um povo sem identidade, assinando embaixo. Márcia Castro também diz, tudo isso fica no Centro Velho de São Paulo, que faz divisa com o bairro da Liberdade. Aqui o Leonardo Pereira ia perguntar por que omitem esse fato sobre o bairro, mas já sabemos, as famílias dos antigos colonos ainda devem estar em pé e formando as elites paulistas. O Ricardo HQ, uma história apagada e nunca divulgada, a geopolítica da escravidão. A Márcia também aqui complementa, dizendo, bairros mais próximos do Centro Velho, como Liberdade e Bela Vista, foram bairros que abrigavam os negros, com a vinda dos imigrantes, foram ocupados pelos japoneses e a Bela Vista, o Bexiga, pelos italianos, que também é um outro espaço bastante afrocentrado, com muita história, muita cultura dos povos negros, né? No Bexiga, na Bela Vista, haja vista o Vai-Vai, que está ali, que era um cordão carnavalesco, virou escola e tudo que a gente sabe, e agora o Quilombo do Saracura, que também foi descoberto a partir das obras da linha 4 do metrô, né, Lucas? Aqui o Sil diz o seguinte, esconder a escravidão e seus vestígios é importante para que não haja associação entre as fortunas dos escravocratas com seus herdeiros vivos nos dias de hoje. Me dói imaginar as imagens daquela época. Eu também faço esse exercício de imaginação, como é que operava essa sociedade, né? Fico imaginando o cotidiano, o dia a dia dessas cidades todas. Eu fico o tempo todo nesse exercício de imaginação também, viu, Sil? É algo que me é aflitivo, eu confesso, inclusive. Aqui o Armando de Sá, eu separei que esse comentário é importante. Ele diz, vamos abrir o olho, pois tem uma galera querendo reescrever, normalizar e romantizar a formação do Brasil. Essas pessoas devem ser expostas. Vide Brasil Paralelo, por exemplo. Né? É um empreendimento que quer justamente tentar recontar a história da maneira mais deturpada possível
A história é esse lugar de disputa mesmo, né, de tentar, disputa de poder, então de se tentar ali impor uma narrativa, muitas vezes mentirosa. Quem mais aqui? A Márcia Castro, que diz, né, na Bela Vista, onde ficava a quadra da escola de samba, Vai, que era um local da comunidade preta e que foi deslocada de lá recentemente. Tem toda a razão aqui. A Rosane também diz: o apagamento dessas histórias nos trouxe a ideia ilusória de que o processo de colonização portuguesa foi mais brando no Brasil. Outra enganação que alguns sustentam. É pura mentira. Uma história repleta de muita violência. Muita, 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 muita. Mesmo. Que mais aqui também? Quem fala conosco? O Tailan Farias. A história do Chaguinhas virou enredo da Mocidade Unida da Moca em 2023. Bem lembrado. Bom, é isso. Eu só separei aqui esses primeiros comentários. E aí queria te perguntar, se você quiser comentar aqui em cima desses que eu li agora, fica à vontade, viu, Lucas? Mas eu queria te perguntar, a partir então desse processo todo, como é que começou essa construção de resistência mesmo? Aliás, a Capela dos Aflitos, ela é patrimonializada? Ela é tombada? E como é que foi esse processo mesmo de luta, né, de resistência da manutenção desse espaço e essa relação com esses lustres, né? Não sei se é lustre que fala, os postes japoneses, e essa história toda, né, de derrubar, de retirar esses postes para que se dê destaque, então, para que a visibilidade da capela de fato aconteça. Como é que foi esse diálogo, e as polêmicas em torno disso também, que depois que foi noticiado, muita gente se colocou contrária, enfim, achou que iam apagar completamente a história dos japoneses no bairro da Liberdade. Então, só contar um pouco como é que foi esse processo. Não, muito importante, né, trazer esse debate, porque o patrimônio cultural ele é sempre um debate muito, muito interessante. A Capela dos Aflitos ela é tombada, sim, na esfera municipal e na esfera estadual. O Condefat é o primeiro a tombar a capela em 1938, e depois o Compresp tomba a capela em 1991. Então, nessas duas esferas, ela é tombada. E o sítio arqueológico Cemitério dos Aflitos foi cadastrado em 2019 como sítio arqueológico pelo Instituto Patrimônio Histórico Nacional, né, o IFAM. Então, a gente tem essas esferas de patrimônio aí dentro desse processo da Capela dos Aflitos. Ela foi mantida, né, desde 2018 para cá, duras penas, né, graças, sobretudo, à atuação da União dos Amigos da Capela dos Aflitos, a UNANCA, que zelou por esse patrimônio, zelou pelo seu acervo, acautelou, fez vaquinha quando precisou para reparar danos, articulou junto com a Mitra Arquidiocesana de São Paulo, que é a proprietária do imóvel, todo o processo de restauro da capela, junto com o Movimento dos Aflitos também, que é esse movimento que se origina para preservar o sítio arqueológico, né, e do próprio Movimento dos Aflitos surgem duas outras entidades, né, que é o Instituto Tebas de Educação e Cultura, visando preservar os patrimônios dos povos usurpados pela colonização, né, e pela escravidão, e também o Museu dos Aflitos, que nasce na perspectiva da garantia dos direitos fundamentais à memória e à verdade sobre a escravidão e o tráfico transatlântico no Brasil, partindo da realidade dos territórios do Glicério da Liberdade, né, sobretudo o sítio arqueológico dos Aflitos. E aí, quando a gente entra nesse debate das lanternas Suzerankô, né, essas lanternas japonesas, e a memória oriental do bairro, a gente precisa qualificar o debate. Eu acho que faltou a qualificação do debate dentro desse processo. A primeira parte para a gente, enquanto a UNANCA já trazia muito isso, o Condefat, em 1936, quando ele começa a estudar o processo de tombamento da capela, para tombar a capela, os técnicos do Condefat já falavam, gente, esses lustres aqui, eles não deviam estar aqui porque eles atrapalham a visibilidade desse patrimônio, assim, eles não têm nada a ver, eles descontextualizam e descaracterizam a Capela dos Aflitos. Então, lá em 76, a gente já tem técnicos do patrimônio cultural implicando e pedindo a remoção das lanternas, né, as famosas lanternas japonesas da Rua dos Aflitos, porque elas invisibilizavam e também descaracterizavam esse bairro, né, descaracterizavam esse pedaço da história do bairro da Liberdade. Em 2024, começa o debate do programa Ruas Abertas, feito pela SCP Urbanismo e pela Prefeitura Municipal de São Paulo, né, e era um processo de requalificação do bairro da Liberdade, já que muitos moradores mesmo apontavam que o bairro estava abandonado, o bairro
tem problemas urbanísticos de acessibilidade, as calçadas são todas esburacadas, e aí isso fez com que o Ruas Abertas acontecesse para também aliviar um pouco do bairro da Liberdade, pensar um reurbanismo, e nesse processo pensar também a preservação do patrimônio cultural que já estava colocado no bairro, entre elas, eu creio que a mais antiga é a Capela dos Aflitos e a Igreja de São Gonçalo Garcia, são os dois patrimônios culturais tombados mais antigos do bairro da Liberdade. E aí, isso faz com que, por exemplo, no programa Ruas Abertas, eles entendam que é necessário a retirada das lanternas japonesas, porque neste pedaço da Liberdade, a estrela já é a Capela dos Aflitos, ela que movimenta o turismo local, ela que movimenta uma parte da economia, uma parte dos processos culturais do bairro, resgata essa memória ancestral, resgata essas histórias sobre a escravidão no bairro, o contexto multiétnico do bairro da Liberdade, sua origem. Então, dentro do programa Ruas Abertas, já fica definida a retirada das lanternas japonesas, né? E, de fato, elas atrapalham, para quem já esteve lá no bairro da Liberdade agora sem as lanternas e olha para a capela, até fala que a capela está um pouco maior, a visibilidade dela está menos comprometida. E aí, claro, a gente vai ter o debate das pessoas. A gente tem muitos comentários nas páginas da UNANCA, quando a UNANCA foi explicar o porquê da retirada, né? Porque a UNANCA, junto com o Museu dos Aflitos, Instituto Tebas e o coletivo Amarelitude, sentiu a necessidade de explicar, gente, o que estava acontecendo para a sociedade civil também, e comunicar o porquê das retiradas. Mas também a gente tem muitos comentários nessa publicação a favor, falando sim, era necessário, era importante, muitos comentários falando, tipo, não, vocês estão destruindo a memória japonesa do bairro. E aí, aonde a gente entra nesse processo, né, de debate? É a desqualificação do patrimônio cultural, porque, em primeiro, as pessoas não têm noção que isso é um plano de orientalização iniciado na década de 70, a partir da visita de um jornalista do Estadão de São Paulo, que era amigo do secretário de Turismo, nas Little Tóquios dos Estados Unidos. Ele visita Little Tóquio, o Randolfo Marx, e volta para São Paulo com essa ideia maluca de querer construir uma Little Tóquio em São Paulo. E aí se encontra o bairro da Liberdade como esse bairro oportuno por conta da história da imigração japonesa naquela localidade. E aí a prefeitura começa o processo de orientalização do bairro, colocando essas lanternas, o portal Tori, na rua Galvão Bueno, né, nomeando os viadutos como o viaduto Cidade de Osaka. Só que a gente precisa pensar, por exemplo, se a gente consegue reduzir as imigrações das populações amarelas asiáticas no Brasil através de lanternas Suzerampô, por exemplo. O quanto isso não é o que o Eduardo Said falava, por exemplo, da orientalização do espaço, a estereotipar o que seria o Japão. Né? Será que a gente consegue trazer o caráter multiétnico do próprio Japão e suas ilhas dentro de Lanterna Suzerampô e Portais Tori? E aí o próprio Fábio Nagawa depois vai escrever um artigo junto com a Regiane Nagawa e um outro escritor que eu esqueci, que eles são pesquisadores amarelos, e eles vão falar sobre isso. Eles vão falar, por exemplo, por que tem um Tori na cidade de um viaduto, sendo que Tori em espaço japonês só vai encontrar em templos religiosos, sabe? Que sentido faz um elemento de um templo religioso parar em um lugar que é profano, assim, pensando em religiosidade? Então você vai percebendo que há uma construção estereotipada do que seria o Japão, do que seria essa ideia de Japão liberdade, assim. E ela acaba sistematicamente dando essa alcunha de bairro oriental e ignora as outras populações asiáticas amarelas do próprio Oriente, da própria Ásia, que encontram no bairro da Liberdade também local de residência, como os chineses, os sul-coreanos, os indianos, os taiwaneses, os tailandeses, que também vão residir nesse bairro. Até hoje tem muitas residências e comércios dessas outras populações amarelas nesse bairro, assim. Então, vai começar a fazer um processo de estereotipação, ao mesmo tempo que começa também a apagar a memória de outros grupos amarelos dentro desse bairro. E aí, quando a gente está falando dessas lanternas primeiro, num debate de patrimônio cultural, elas caem nesse lugar de estereótipos. Então, o quanto a gente estereotipou, por exemplo, a história da imigração japonesa, e não comenta das violações que vão acontecer na própria imigração japonesa, assim, né? Os japoneses, quando eles chegam no Brasil, em São Paulo, eles vão residir na Rua Conde de Sarzedas, que é entendida como Baixada do Glicério. E eles vão residir nos mesmos cortiços aonde as populações negras já moravam naquele momento. Então você vai entendendo que houve uma sociabilização entre negros e japoneses que foi totalmente ignorada na história do bairro, assim.
né? A Rua Conde de Sarzedas, para o Correio Paulistano, era a rua que cheirava missô, pela quantidade de comércios que você tinha naquela localidade. E se você passa na Conde de Sarzedas hoje, não há uma placa da prefeitura falando que ali foi o lugar de adentramento da população imigrante japonesa. Então, até que ponto essas lanternas são para rememorar, de fato, a imigração japonesa, ou são só para defender um discurso de turismo mercadológico nesse bairro que acaba estereotipando o que seria essa imigração japonesa no Brasil, assim, né? Até que ponto ela toca nisso? E outro momento né? Como que você vai fazer uma balança nessa discussão de patrimônio cultural? E, por exemplo, as pessoas não pensam na visibilidade da capela, assim, as lanternas que nem são tombadas, elas sobressaem a um patrimônio tombado, reconhecido em duas esferas, como um patrimônio importante para a história do município e do estado, né? Então, na mentalidade de algumas pessoas, teve algumas associações, por exemplo, de preservação do patrimônio cultural, que comentaram que era destruição do patrimônio, isso. Mas então quer dizer que a visibilidade do outro patrimônio não é destruição. Sim. Mas que memória queremos preservar e como queremos preservar essa memória, né? Porque... Totalmente, Não, totalmente. Tanto que, à época, quando se discutiu isso, né, se debateu e virou polêmica, muita gente falava assim, mas sempre foi assim. Que assim, isso é tão isso é tão, assim, é tão ignorante, tentando simplificar aqui o adjetivo, porque não existe sempre foi assim. Né? Não existe sempre, foi assim, quais as razões todas, e aqui você está fazendo toda essa contextualização histórica mesmo, né, do que realmente é o bairro da Liberdade, que é multiétnico, né, Lucas? Ele tem, assim, uma história carregada, num primeiro momento, a partir do processo da colonização, né, de todas as violências coloniais e imperiais, né, porque é sempre importante lembrar que o Império Brasileiro é tão violento quanto a colônia, né, muita gente acaba associando tudo muito à colonização, à ideia, né, dessa América portuguesa, mas o Império Brasileiro, século XIX, foi tão violento e manteve as estruturas de violência da sociedade escravocrata, genocida, também, assim como nos séculos anteriores, 16, 17 e 18. O século XIX também foi muitíssimo violento. E aí você traz todo essa grandiosidade mesmo do bairro da Liberdade, toda a sua história. E aí, eu te pergunto, a partir disso, queria te ouvir sobre esse turismo de memória que a gente tem cada vez mais presente, né, no Brasil. Você começou, inclusive, falando um pouco da Pequena África, um pouco do Cemitério dos Pretos Novos, mas há, de fato, uma busca, uma procura maior. Tem o Rotas Negras em São Paulo, por exemplo, também, que é um trabalho que eu acompanho já tem um tempo, que desenvolve em várias cidades do estado de São Paulo, de fazer essas rotas todas para se saber o que aconteceu, né, nessas cidades no interior, por exemplo, e na cidade de São Paulo também. E como é que você tem visto, enquanto profissional da área, inclusive, né, sobre esse turismo de memória e a importância justamente, né, das políticas de memória, de patrimônio, em especial, em particular, em relação às sociedades todas que foram construídas a partir dessa classe trabalhadora, que são os negros, os indígenas, né, esse povo que, de fato, construiu esse país. Então, eu queria te ouvir um pouco nessa direção também. Perfeito. Eu sempre falo que tem como marco fundamental para pensar esses processos a Conferência de Durban em 2001, né, quando a escravidão e o tráfico transatlântico são reconhecidos como crimes contra a humanidade em nível internacional, e o Brasil é um dos países signatários da Conferência de Durban e do Programa de Ação de Durban, né, e a partir daí a gente tem um debate super qualificado, né, a partir desse processo, sobre a escravidão como crime contra a humanidade, sendo uma violação de direitos humanos, ela precisa ser reparada, né. Infelizmente o Brasil ainda está um pouco às margens de pensar reparações efetivas, né, mas a gente tivemos avanços, né, como o próprio Estatuto da Igualdade Racial, a Lei de Cotas no Brasil, foram processos que começaram a debater reparação
nessa perspectiva contra a escravidão dos povos indígenas e negros dentro deste país. E aí, a partir disso, a gente precisa lembrar, por exemplo, para falar de política de memória, a gente tem que lidar com a escravidão como ela é, um crime contra a humanidade, né? Ela vai ter duas faces, que são as faces das resistências e sociabilidades, populações africanas e indígenas contra a escravidão, forçando ela a ser extinguida e abolida, por sinal, né? Quando a Lei Áurea é assinada em 1838, a escravidão já estava findando, porque ela estava em crise nesse sentido de resistências e rebeliões em todo o Brasil, resistências nos jornais, nas imprensas, resistências nas lutas, nos quilombos. Então, né, de fato, a Lei Áurea ela já findava aquilo que já iria acontecer de forma externa, porque tem uma pressão da Inglaterra, e de forma interna, porque há uma pressão, sobretudo da população negra, dos movimentos abolicionistas, no findar da escravidão. Então, a gente precisa lembrar que, como crime contra a humanidade, é necessário preservar esses espaços onde a escravidão ocorreu, porque são os locais, por exemplo, de mortos e desaparecidos da escravidão e do tráfico transatlântico. Os familiares que perdem seus filhos, mães, pais no continente africano nunca mais soube o paradeiro dessas pessoas. Né? O Brasil começou a lidar muito tardiamente também, mas de uma forma muito mais racional com a Comissão Nacional da Verdade, a duras penas, né, em sentido da ditadura militar também, porque foi uma pressão muito forte dos próprios movimentos, das famílias de desaparecidos e mortos, e com a escravidão isso passou à margem totalmente, assim. A sociedade brasileira não assimila, por exemplo, que para a ditadura militar ter acontecido a partir do ano de 1964, a escravidão aconteceu antes e abriu as chagas para um país de violações de direitos humanos totalmente aceitos, assim. Né? Então, você não tem um lugar de criminalização das práticas da escravidão, por exemplo. Na verdade, elas continuam de outras formas depois da abolição da escravidão. E aí, na ditadura que a polícia, por exemplo, atingiu o seu auge de poder, né, enquanto violações de direitos humanos, mas é na escravidão que ela começa a fazer os seus primeiros auges de poder, por exemplo, contra os corpos de africanos e indígenas escravizados, libertos. Então, é necessário primeiro fazer esse debate, né, dessa importância de falar dos direitos humanos, os direitos à memória e verdade sobre a escravidão, para entender, por exemplo, por que o turismo de memória é importante. Esse turismo de memória, ele é um turismo pedagógico, por exemplo. É um turismo que ele não vai só falar, olha que lindo isso aqui, mas ele vai usar de uma pedagogia para poder explicar a importância desses espaços, explicar as circunstâncias aonde essas violações ocorreram e como ocorreram, como forma de não repetição desses crimes de lesa humanidade, né? Como forma de não repetir, assim. Então, eu acho que é o princípio da Comissão Nacional da Verdade, por exemplo, em relação à ditadura militar, né? A gente precisa falar para não repetir, para que isso não vire repetição. A gente precisa erguer memoriais sobre esse fato para que a sociedade civil brasileira possa acessar esse passado, possa desconstruir sua história, que é historicamente construída e passada por monumentos, por ruas, por avenidas, por homenagens a escravocratas, homenagens a torturadores, e possa se rever enquanto história e também se reconhecer. Né? Eu acho que tem um outro lugar do turismo de memória que eu acho muito importante, que eu me lembro a primeira vez que eu fiz um roteiro de afroturismo, que era esse lugar do reconhecimento ao mesmo tempo, de se sentir pertencente novamente dentro das narrativas e da paisagem urbana de São Paulo que a própria urbanidade tenta ignorar na sua forma de política pública estatal, por exemplo. Então, quando a gente fala que a gente só começou a reacessar, a partir de 2018, a história do sítio arqueológico Cemitério dos Aflitos e a história do bairro da Liberdade, a gente está falando de uma série de violações que foram negadas naquele momento, assim, que foram negadas a serem repassadas, assim, né? A história que não foi contada, o que a Mangueira trazia em 2018, se eu não me engano, a história que a história não conta, né? Então, a gente vai começar a acessar esses lugares agora. Eu acho que o Brasil caminha para esse local mesmo, de debater a memória e a verdade sobre a escravidão como forma de não repetir e combater o próprio racismo e a discriminação racial. Perfeito. E aqui, olha só, tem uma pergunta, Lucas, que você passou um pouco por isso, né, na sua fala agora, mas o Denilson Feitosa, ele pergunta o seguinte: o que você acha de tirar as estátuas de escravocratas e trocar os nomes de ruas e avenidas de torturadores?
Isso é interessante, né? Porque isso toca diretamente na minha pesquisa acadêmica, né? Eu venho tentando acompanhar esses movimentos em nível internacional, sobretudo entre Austrália e Canadá e Brasil. E a Colômbia, que tem um processo muito interessante sobre a memória da afrodiáspora, por sinal. E eu acho que tem algumas questões que a sociedade brasileira precisa equalizar, porque eu lembro quando acontece o incêndio, né, com a estátua do Borba Gato, né, e aí começa a ser um debate muito mais forte. Já estava acontecendo o movimento Black Lives Matter, né, por conta da morte de George Floyd. Isso vai acompanhar no Brasil a queima da estátua do Borba Gato, como forma também de contestação dessa história, né, e dessas violências que a população negra passa em nível internacional e por conta da escravidão. E também vai acontecer a morte, se eu não me engano, de um jovem dentro do Carrefour Pamplona, em São Paulo. E isso tudo vai acontecer no mesmo momento ali, gerando esses debates, em um período pandêmico, né? E eu lembro que começa uma discussão, por exemplo, onde vai, se tira a estátua do Borba Gato, coloca onde? No museu? Vai para o museu? Tem que ficar lá para lembrar? Não, ela tem que ficar na paisagem pública para lembrar. E a gente tem que pensar, a gente quer manter essas esculturas? Manter em sentidos econômicos. É vantajoso para o Brasil manter? Os nossos cofres públicos manterem essas esculturas, mesmo com uma outra contextualização? Né? Ou a gente quer manter outras narrativas na paisagem, por exemplo? Eu pessoalmente tendo a me perguntar isso, sabe? Eu preferiria manter uma estátua da Madrinha Eunice na paisagem, ou eu preferia manter a estátua do Borba Gato na paisagem com o dinheiro do cofre público, mesmo que eu troque a placa? Sabe? O que isso significa a sociedade brasileira de fato? Então, no meu ponto de vista, eu defendo as retiradas por uma questão de política pública. Eu acho que é simbólico. Eu acho que quando a gente retira, as pessoas se perguntam por que se retirou e elas começam a se questionar. Né? A minha mãe só foi se questionar sobre a figura do Borba Gato assim que a escultura pegou fogo. E ela sempre passou pela Avenida de Santa Maria e ela achava aquela escultura linda, pela imponência que ela tinha. Mas quando ela soube quem era Borba Gato, ela falou, nossa, tem que tirar, tem que arrancar, esse homem tem que sumir da paisagem. Então, o processo de retirada é um processo também de educação patrimonial, você vai educando a sociedade que esses valores já não servem mais, eles já nem deveriam estar vigentes. Quem a gente quer homenagear, quem se parece mais com a nossa história de fato, a história que a gente quer contar, sabe? Eu não gostaria de contar uma história de um violador do meu povo na paisagem urbana, por exemplo, né? Porque eu acho que os cofres públicos podem gastar com outras ações de reparação e equitativas que não são essas. E mesmo que a gente leve para o museu, a gente quer manter, mais uma vez, pagar pela manutenção dessas esculturas no museu, por exemplo. Eu acho que é fundamental a retirada dessas avenidas, por exemplo, como a Bandeirantes, esses nomes, né? Por mais que eles estejam consolidados no imaginário popular, quando você fala Avenida Bandeirantes, o pessoal sabe onde é a avenida, né? Fica mais fácil, ele já está no meio, está no gosto da língua da população brasileira. A retirada dela também faz as pessoas se questionarem no seu dia a dia, que é tão corrido e tão caótico, sobretudo em grandes centros urbanos como São Paulo, o porquê se retirou, sabe? Você não vai agradar todo mundo, porque é difícil agradar todo mundo, mas você começa a trazer um debate na mente da população brasileira através de uma rua. Você trocou o nome da rua que a pessoa frequentava, ela já vai se questionar, nossa, mas por que retirar? E aí ela vai entender o porquê dessa retirada, a importância dessa retirada, né? De que memória estamos falando, assim. Eu acho que é um processo de revisionismo das cidades, assim. Eu acho que o Canadá, por exemplo, o Canadá e a Austrália iniciaram esse processo de revisionismo, a Colômbia iniciou esse processo de revisionismo, o Chile, trazendo esse lugar de, tipo, quem a gente quer manter na história do país e como a gente diversifica essa história também, né, revisionando ela. Perfeito, Lucas. Olha, eu quero te agradecer demais pela aula que você deu aqui pra gente de história, assim, né, e toda a importância mesmo de patrimônio, de memória, do seu trabalho enquanto técnico de museologia, é isso, né? Técnico de museologia, tá certo. E te agradecer mesmo, né, por você vir aqui se disponibilizar para estar conosco, conversar. Agora a Capela dos Aflitos está no processo de restauro. É isso, ele está passando pelo restauro, né? Isso, ela passa por um restauro que tem previsão de terminar entre abril e maio de 2026, e ela será devolvida à sociedade civil mais uma vez, para as pessoas frequentarem, os religiosos, os turistas,
as pessoas têm alguma relação ancestral com esse espaço. Então fica aí a previsão já para todo mundo poder estar na inauguração da capela. A gente está tentando fazer um evento grande para poder comemorar esse restauro depois de 245 anos sem restauro, né? O primeiro restauro de fato que ela passa com nível de restauro mesmo. Ela já tinha passado por outras intervenções que foram chamadas de restauro, mas restauro qualificado, este é o primeiro, assim. Então, ela volta aí agora, assim, as lanternas, com uma visibilidade menos comprometida. O programa Ruas Abertas vai transformar a Rua dos Aflitos em um calçadão, então vai ter toda uma repaginação urbanística também para poder acompanhar o restauro da capela, e de acordo com a Prefeitura de São Paulo, também vem a construção do Memorial dos Aflitos, né? Então a gente vai ter aí o complexo todo reconstruído para poder lembrar essa memória em São Paulo e no Brasil. Maravilha, Lucas, mais uma vez te agradeço mesmo. E aí, quando, né, tiver essa inauguração, esse retorno, então, para as pessoas poderem visitar e aprender mais sobre a Capela dos Aflitos, volte aqui e a gente pode conversar mais a respeito também, tá bom? Muito obrigada Tá e bom, até eu a que agradeço. próxima. Eu que Tchau, tchau. agradeço. Muito obrigado, Thalita. Tchau, tchau.